Poder, com William Vac. Enquanto Estados Unidos e Reino Unido já vacinam a população contra a Covid-19 e a União Europeia planeja começar a imunização nesse fim de semana, o Brasil ainda não tem uma vacina aprovada. Esse é o tema do William Vac. E nós? Essa é a pergunta que todo mundo se faz no Brasil, é a pergunta legítima, é a pergunta da hora, e nós em relação à vacinação. Nós estamos sendo bombardeados com o noticiário internacional dando conta de que em outros lugares a vacinação já começou e um grande número de pessoas, eu estou falando ali das 300 milhões de pessoas, devem começar a ser vacinadas na Europa inteira, no bloco da União Europeia, a partir do próximo domingo. Nós já vimos isso começar também em outros países grandes, países de dimensões continentais. Nós continuamos à espera da primeira vacina ser definitivamente aprovada no Brasil e a gente passar para a vacinação, o que não parece que vai ocorrer antes da metade de janeiro. Aí o noticiário começa a ficar um pouquinho mais amargo para o nosso lado. A gente viu, por exemplo, aquele que continua sendo o homem mais poderoso do mundo, eu estou falando do presidente americano, Joe Biden. Joe Biden produziu uma imagem importante do ponto de vista de impacto na população. Ele se deixou vacinar diante das câmeras. Isso não foi feito à toa, evidentemente. Vários outros, por exemplo, Bibi Netanyahu, que os adeptos mais entusiasmados do presidente Jair Bolsonaro jamais poderiam chamar de comunista. Bibi Netanyahu, o primeiro-ministro, chefe de governo de Israel, foi o primeiro cidadão do país dele a receber a vacina. Foi a da Pfizer, por sinal. Ou seja, há uma preocupação imensa nos países que correram para dar uma resposta mais rápida, mais célere, mais organizada, mais coordenada à pandemia, para satisfazer esta pergunta, que no Brasil continua parada no ar. E nós? O Instituto Butantan terminou terminou a fase 3 dos testes, ainda não foram publicados, há uma enorme confiança nos bastidores, mas aí vem o outro lado dessa história, pessoal. A situação está piorando. Não se iludam, o vírus está solto e as festas de fim de ano prometem provocar uma situação muito grave a partir de janeiro do ponto de vista da nossa capacidade de atender as pessoas doentes. Fica outra pergunta no ar. Vamos ver quando a vacina começar a ser distribuída, aplicada, enfim, as pessoas estiverem começando a receber, quem vai produzir a imagem relevante aqui no Brasil? Esse é o comentário do William Vac.